Gravando. Olá a todas e a todos. Na exposição de hoje, tratarei da do tema Classificações das provas e objeto da prova. Comigo está o doutor Marco Aurélio Scampini Siqueira Rangel, que foi meu orientando, obteve o título de doutor e fez uma tese justamente sobre a prova, com essa especificidade a respeito do direito eleitoral. Então, é um tema bem interessante. Evidentemente que aí nós precisamos tratar de classificações, e quando nós falamos de classificação, não é mesmo, Marcos? Marco, nós temos que pensar na utilidade, até que ponto a utilidade existe em tais classificações, no direito àquilo que eu chamo de animus classificandi, mas eu acho que vale a pena, então, a gente, nesse tema, classificações das provas e objeto da prova, pensarmos aí e refletirmos conjuntamente se vale a pena, nesse debate, tratarmos aí desses temas. Então, a primeira pergunta que vem, naturalmente, é essa, né? Dentro das inúmeras classificações possíveis para provas, quais as mais relevantes para o estudo da matéria? Então, nós temos essas classificações mais utilizadas pela doutrina. Houve uma eleição aqui dos pontos dessas classificações e podemos, então, mencionar que as provas poderão ser classificadas quanto ao objeto, quanto ao efeito ou valor, quanto ao sujeito ou causa, quanto à forma ou aparência. Então, aí nós precisamos, evidentemente, destrinchar cada uma dessas classificações, né? E, evidentemente, que aí, se pensarmos, né, quanto ao objeto da prova, não é, Marcos? Marco, o objeto, se pensarmos bem aqui, né, e refletir, podemos chegar à conclusão de que o objeto da prova pode atingir pessoas e objetos, não é? Então, a gente pensa em classificações quanto ao objeto, nós estamos pensando em classificação quanto ao bem que incidirá aquela atividade de conhecimento por parte do juiz, se considerarmos a prova como meio, não é? Se pensarmos como objeto, nós temos que pensar que a prova pode atingir bens ou pessoas. Se nós estamos, por exemplo, diante de uma prova testemunhal, evidentemente que o objeto da prova aqui será uma pessoa, né? A pessoa que irá testemunhar, irá fazer uma descrição de certos fatos relevantes para o processo, porque controvertidos. Se pensarmos em qual outra modalidade, não é, Marco, que nós poderíamos lembrar que atinge também uma pessoa? Bem, podemos lembrar o depoimento pessoal, não é? Que o depoimento pessoal tem, dentro do processo judicial, o objetivo de propiciar a confissão. E a confissão nada mais é que o reconhecimento de fatos desfavoráveis à parte. Então, o depoimento pessoal deve ser requerido pela parte contrária. Aí poderíamos perguntar, não é? A parte poderia requerer o depoimento pessoal do seu próprio cliente? Não, isso daí não acontece no processo civil jurisdicional estatal. Na arbitragem, muitas vezes uma das partes pede e o árbitro acha que é conveniente ouvir. Ele deseja ouvir, e aí, evidentemente, que aqui temos uma diferenciação, porque o próprio tribunal considerou relevante a verificação auditiva
da parte, não é? Então, quanto à sugestão apresentada por uma das partes. Quanto ao efeito ou valor, não é? Então, o que você acha aqui do efeito ou valor? O que você acha, Marco? Não, exatamente. Aqui, quando a gente fala de efeito ou valor, a gente tem como destinatário, talvez, dessa análise, a repercussão que esse elemento de prova, né, e que essa prova trazida aos autos, ela vai gerar ao juiz, né, e aos destinatários da prova, que, como a gente já viu em outros encontros aqui, são tanto os juízes quanto as partes. E aí essa prova ela pode ter, enquanto valor, enquanto efeito, a gente reputar essa prova como uma prova plena, uma prova que, embora seja muito difícil a gente afirmar que uma prova isoladamente vai dar uma prova vai demonstrar de forma irrefutável que um determinado fato ocorreu, o que a gente chama de prova plena são provas que geram uma convicção bastante forte no julgador e nas partes, de forma a dar um elevado grau de certeza quanto à sua análise e percepção dos fatos narrados e dos fatos discutidos pelas partes. Então, a gente poderia imaginar como uma prova plena sobre determinado fato a gravação de câmera, de um circuito de câmera interno, para demonstrar a ocorrência de um acidente. Então, uma imagem mostrando que os carros de fato colidiram dentro daquele estacionamento, ela é uma prova quase que irrefutável da ocorrência do fato. Relação à culpabilidade, responsabilidade de quem que será das partes ali no processo, aí já deveria necessidade de demonstração de outros elementos de prova aqui no processo. Mas com relação a esse, a gente pode dizer que é uma prova plena, né, professor? Vamos voltar à classificação quanto ao objeto, não é? Até para nós entrarmos aí nessa questão específica, não é? Sim. Então, eu disse aí que a prova quanto ao objeto, não é? Eu fiz essa afirmação aqui de que a prova pode atingir determinado objeto, que pode ser pessoas ou podem ser coisas, podem ser objetos, podem ser e objetos móveis e imóveis, podem atingir um bem imóvel, podem atingir um bem móvel. Então, nós temos que pensar nesse aspecto. Então, eu estava dizendo que o depoimento pessoal e a prova testemunhal são exemplos de prova cujo objeto se refere a pessoas. Se eu penso na prova quanto ao objeto, lembrando que podem ser pessoas, dentro dos meios de prova, eu poderia pensar perícias, não é? Inspeção judicial, não é? Mas a pergunta eu poderia ter uma prova pericial com relação a uma pessoa? É evidente que sim. Por exemplo, na interdição, nós temos que ver a capacidade de compreensão do interditando, verificar se a interdição será parcial ou total. É muito comum, às vezes, a pessoa ter capacidade cognitiva de se relacionar com outros, mas não ter capacidade de gerir o seu próprio patrimônio, então a interdição é parcial. Então, nesse caso, o objeto da prova será a pessoa, mas será uma prova pericial. Agora, eu não tenho, por exemplo, uma prova testemunhal, fica fácil entender o que eu estou falando, com relação a um bem móvel ou imóvel. É evidente que não. Mas é interessante a gente pensar no objeto. E aí, vale também a gente pensar na relação ou incidência que a prova tem com o fato a ser provado. E aí, vale muito o que o Marco falou, depois, na outra classificação, que elas se interrelacionam, e aí, quanto ao objeto, a classificação poderá ser direta ou indireta, não é mesmo, Marco? Sim, exatamente. E aqui nesse ponto, e é sempre importante a gente colocar que classificações, elas vão mudar, inclusive entre os autores, vão mudar e vão ter alterações de acordo com a doutrina que a gente buscar. Isso aqui são só exemplos e apontamentos de possíveis classificações. E nesse caso, uma das possíveis classificações quanto ao objeto seria com relação mesmo a essa ideia de que, olha, ela pode dizer, como o exemplo que o professor disse,
né? Pode se referir diretamente ao fato. Então, é uma prova que demonstra a ocorrência de um acidente, como a gente colocou aqui, gravação do circuito interno de câmaras, ou ela pode ser uma prova indireta, que leva à conclusão de que determinado fato realmente ocorreu a partir de um raciocínio de ilação. Então, um exemplo para tentar trazer aqui para os tempos modernos é o histórico de localização do telefone celular. Pelo histórico de localização do telefone celular, cruzando ele com outras informações, eu posso inferir que determinada pessoa, por estar em outro estado, em São Paulo, no Rio, não poderia estar no local dos fatos narrados. Então, ela não poderia, por exemplo, ter ofendido um determinado comerciante num negócio, ou não poderia ter participado de um ato, de um conluio fraudulento que ocorreu em determinado local, porque ela demonstra, de maneira indireta, que estava em outro lugar, em outra locação, no momento dos fatos ocorridos e narrados na inicial. É engraçado, né, Marco? Que quando eu penso nessa classificação quanto ao objeto, eu posso pensar na incidência da prova, que é aquilo que eu disse, pessoas, bens, móveis ou imóveis, ou eu posso pensar, como esta classificação também, na incidência da prova e, a partir da incidência da prova, uma estrutura de raciocínio. Vale dizer, aqui há uma prova direta. Então, eu consigo, a partir da prova, chegar a uma determinada conclusão. A prova indireta a partir de uma determinada prova, eu tiro uma ilação, né, e chego a uma certa conclusão. E você bem citou a gravação do circuito de câmeras, pensar até num depoimento pessoal, numa prova que acaba demonstrando uma confissão, e agora testemunhal, a prova testemunhal. A testemunhal, ela testemunha um determinado fato, né? Então ela pode ser direta ou indireta. Fica essa dúvida aqui. O que você acha, Marco? Se a gente imaginar que a testemunha, digamos que o fato controvertido que foi levado à audiência de instrução, ele diz respeito à participação direta ali de um dos sócios na assinatura de um contrato. Um contrato fraudulento, gerou prejuízo para a empresa e se busca saber se aquele sócio, de fato, assinou ali, ou vamos pensar melhor que a assinatura seria por uma perícia grafotécnica. Mas se a gente imaginar que aquele sócio tinha ciência, então, dos fatos, né? Acho que fica melhor assim. E aí a testemunha afirma, não, ele tinha ciência, pois eu conversei com ele antes e ele deixou claro que estava ciente do que estava fazendo. Inclusive, eu alertei sobre os riscos desse negócio. E, nesse caso, ela prova, sob essa perspectiva, ela prova de maneira direta o fato ocorrido. Agora, ela pode ser indireta, falar, ele tinha ciência desses fatos? Ela disse, olha, ele não tinha como ter ciência, pois na época em que toda essa tratativa ocorreu, ele estava viajando comigo para a China, a negócios, e eu passei o tempo todo com ele, então eu realmente consigo dizer que ele não participou dessa negociação, só assinou e, muito possivelmente, sem ler o contrato. Chegou a comentar comigo. Então, seriam provas indiretas, né, que levariam à conclusão, por trás de um raciocínio ilatório, de que esse fato talvez não tivesse ocorrido. Veja que essa prova, ela também, aí, se a gente for pensar, como o professor bem colocou, com relação à intensidade, e aí essas classificações todas se entrecruzam, ela já é uma prova um pouco mais fraca, talvez, né? Até a gente pode, talvez, aqui passar para... Vamos pensar outra coisa que eu queria tocar aqui num ponto sensível no processo civil, antes da gente avançar, né, Marco? Pensar o seguinte, e a prova, e aquela testemunha de ouvir dizer, né? Essa testemunha que a gente vê tanto, né? Ouvir dizer. Hearsay witness, né? Claro que aqui é uma prova indireta, né? E aí um valor muito frágil, né? Ao contrário daquele que viajou com o sujeito e estava presente, falando, não, ele não podia estar naquele lugar. Agora, a testemunha de ouvir dizer, deve ter um valor muito pequeno comparativamente àquela que presenciou um determinado fato.
Então, veja, a questão da ilação, a ilação pode ser decorrente de uma participação nos fatos, e aí ela é indireta, mas ela consegue chegar a essa conclusão, mas ela também pode ser indireta, muito indireta, né? Porque chega a um determinado momento que aí nós estamos dentro de um valor, de atribuição de um valor. Evidente que uma gravação de circuito de câmeras é muito forte a prova, né? Agora, a questão do histórico, me acompanhou, não podia estar, também pode ser também um depoimento de uma testemunha muito forte, não é? Então, essa classificação de objeto direto ou indireto não tem muito a ver com a capacidade que a prova tem de incutir um raciocínio no julgador, não é? Elas têm o mesmo valor, evidentemente, a priori. No caso concreto, nós vamos ter que verificar. Eu poderia dizer, olha, ordinariamente, juiz não dá muito valor. Aqui no Brasil, não é, principalmente, a prova testemunhal, não é? Porque a gente não vê muitas penas de perjúrio em prova testemunhal, né? É difícil a gente ver. Em outros países, essa questão é levada muito a ferro e fogo, né? E com muita relevância para a demonstração da prova. Mas eu queria fazer essa questão aqui, porque a prova indireta está relacionada com uma ilação. E essa ilação pode ser extremamente forte, como pode ser extremamente fraca, né? E a prova indireta ela vai ter um papel muito relevante. O professor certamente já teve experiência em casos dessa natureza, em processos de natureza sancionatória, especialmente aqueles que versam sobre ações de improbidade administrativa, ações de ilícitos eleitorais, em que a própria construção dos fatos, desde o nascimento daqueles fatos ilícitos combatidos, se tem já uma busca por mecanismos para ocultação. Então, como esses fatos, numa ação de improbidade, não deixam vestígios muito claros, grande parte das provas serão provas de natureza indireta, aquelas provas que levam a uma conclusão de que possivelmente, como tal fato ocorreu, este não seria possível, ou um dos argumentos do autor, do réu, para dizer que não cometeu aquele fato, você consegue, por meio de um conjunto de provas, chegar à conclusão distinta. Exatamente o que o professor colocou. A prova não é por si só necessariamente mais fraca, se esse raciocínio for forte o suficiente para gerar um convencimento do magistrado. O que ocorre é que, eventualmente, não dá... Se a conclusão não permitir uma segurança suficiente, nesse tipo de processo, será necessária a absolvição, invariavelmente, né? E nesses casos de processos sancionatórios, como acontece no processo eleitoral, no processo de improbidade administrativa, e nós chamamos aqui de sancionatório porque eles acabam gerando, podendo gerar, vamos dizer assim, sanções restritivas de direito. Então, vamos imaginar a capacidade eleitoral passiva, o sujeito fica inelegível, ou na improbidade a impossibilidade de contratação com o poder público por um determinado tempo, não é? E a sanção de inelegibilidade é quase uma pena de morte para um político, não é? Quase que uma pena de morte para quem está na vida pública. Então, são sanções muito severas, e daí a razão pela qual a atividade cognitiva em torno dos fatos deve ser muito cuidadosa, não é? Muito profunda, e deve se acompanhar muito, eventualmente, o que está acontecendo no campo probatório no processo penal, não é? Tem que ter digamos assim, não há uma interferência, podemos até pensar em algumas situações de prejudicialidade externa, mas normalmente o cível faz a sua atividade instrutória e o penal faz outra. Mas nesses casos de processos sancionatórios, concomitantes a processos penais, é importante ter essa visão de que tem que haver assim um cuidado maior, não é? Até porque essa acaba gerando sanções restritivas de direito muito fortes, não é? Uma empresa, por exemplo, não poder contratar com o poder público,
acaba sendo algo extremamente grave se aquela empresa só presta serviços ao poder público. Mas vamos avançar na classificação, né, Marco, e vamos ver a outra classificação que você já tinha referido, não é? Que é a questão da prova plena e indiciária, né? Que tem a ver um pouco com essa ideia, e aí daí ter o Marco falado dessa inter-relação entre as classificações, não é? E aí nós estamos falando de grau de certeza. É interessante a gente pensar em grau de certeza. Há quem classifique, né, essa certeza como, digamos, o seguinte: aquela certeza absoluta seria aquela prova inequívoca. Não é? A probabilidade já está... e notem que é sempre, né, se a gente pensar bem, é sempre um conceito psicológico. Mas vamos ver como é que é isso, e depois eu vou falar sobre essas questões aí relativas a essa divisão. Então, como o Marco havia dito, essa classificação pode ser plena, como nós estamos vendo aqui, imprime no julgador um juízo de certeza quanto ao fato apreciado, ou indiciária, limitada quanto à profundidade. Não permite, a partir de uma análise exclusiva, a formação de elevado grau de convicção. E aí a gente pensa, né, Marco, aquela ideia que você bem colocou, né? E aqui acho que vale a pena a gente se aprofundar, que é a prova indiciária na improbidade, que nunca, jamais, difícil ter uma prova direta, né? O sujeito recebendo dinheiro, o sujeito tendo uma transferência de uma importância na conta bancária, né? Nós vamos ter uma série de indícios que deverão ser objeto de apuração muito cuidadosa por parte do julgador. Então, são provas indiciárias concorrentes a atingir uma demonstração. Ao contrário, na plena, a gente chega a um determinado momento que está aqui e aquilo é suficiente, né? Então, não tem como escapar. E aí a gente também, quando a gente pensa em graus de certeza, a gente está pensando também, em certa medida, numa percepção psicológica, não é? Do julgador, porque nós estamos lidando sempre com pessoas, daí porque o direito não é uma ciência exata, tem que se basear na lei, sem dúvida nenhuma, mas no que diz respeito à valoração da prova, essa é feita por uma atividade humana, então é questão da persuasão racional e, evidentemente, desde que suficiente e adequadamente motivada. Então, quando a gente pensa em certeza, nós estamos pensando não em probabilidade, mas numa prova inequívoca, não é? A certeza está ligada intimamente à existência de uma prova inequívoca. Quando eu penso numa prova indiciária, significa quase que dizer o seguinte: eu preciso de outras também, né? E preciso, ou a partir daquela prova indiciária, eu tenho, digamos, uma probabilidade ou uma verossimilhança das alegações. E se eu estou no campo da probabilidade, a probabilidade, em termos de certeza, é mais forte que a verossimilhança. A probabilidade está sempre naquele juízo psicológico, já dizia Malatesta, uma clássica obra traduzida para o português, um autor italiano do final do século XIX, né, Marco? Então, que foi traduzido e muito levado em consideração. Então, ele dizia que a probabilidade é um estado psicológico decorrente da preponderância de fatos convergentes a uma dada realidade comparativamente a fatos divergentes. Então, nós estamos a falar de uma estrutura de raciocínio em que você pensa em uma série de fatos, você coloca numa caixinha aqueles fatos convergentes a uma determinada realidade e na outra o que seria divergente. E na comparação há uma diferença, digamos, quantitativa e qualitativa da prova. O julgador vai examinar e falar: pô, tem muito mais provas aqui convergentes a esse fato.
comparativamente a fatos divergentes, ou essa prova é muito mais forte do que outra. Então, é uma análise aqui, não de um conjunto probatório, ou de uma prova mais forte comparativamente a outra ou a outras. E aí nós estamos no campo da probabilidade. Quando eu penso em verossimilhança, eu já penso num juízo de certeza muito inferior. A verossimilhança está ligada, né, Marco, àquela ideia de possibilidade de veracidade das afirmações feitas por uma das partes. Né? Então, é evidente que quando se descreve um determinado fato, todo e qualquer ser humano tem condições de aferir, logo de início, a possibilidade desse fato ser ou não ser verdadeiro. Então, a verossimilhança está muito mais ligada a também a esse estado psicológico, mas um estado psicológico decorrente da possibilidade de veracidade daquelas afirmações feitas. Então, aí eu estou num juízo, digamos, de uma cognição superficial. Ao contrário, na probabilidade eu tenho uma cognição sumária, e ao contrário, na prova plena eu tenho no que diz respeito à prova, uma cognição exauriente. E não confundir cognição exauriente com definitividade. A cognição pode ser exauriente e não definitiva, como ela pode ser exauriente e definitiva. Então, eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos a respeito desses conceitos. Aqui vale a pena, então, sempre, não é? Nós lembrarmos da obra do professor Kazuo Watanabe, A Cognição no Processo Civil, e que ele traça esses juízos de valor em relação às provas e faz algumas comparações em relação aos diferentes procedimentos e processos previstos na legislação processual civil. Assim, por exemplo, vamos pensar aqui um mandado de segurança que trabalha dentro de prova inequívoca, tem que gerar um grau de certeza ao julgador, porque senão não merece o impetrante a concessão da segurança. Então, faz parte de toda uma estrutura lógica de raciocínio importante para se chegar a um determinado resultado. E aí nós podemos chegar a inúmeras análises, não é? Então, por exemplo, quando o legislador, no artigo 525, estabelece quais são as matérias que são possíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, do mesmo modo, não é? Ele limita, ele está dizendo, olha, executado, você só, na execução fundada em título judicial, você só pode alegar isso. Em relação a esses pontos, a cognição será exauriente, eu tenho que chegar a um juízo de certeza, mas você não pode alegar outras matérias, aí é uma limitação no plano horizontal, porque não serão admitidas todas as alegações. Agora, se eu penso, por exemplo, numa tutela provisória, eu penso em uma cognição sumária, em um juízo de probabilidade, não é? Então, essas ideias perpassam por todo o código. Quando eu penso em um julgamento parcial de mérito, estou pensando numa cognição exauriente a respeito de certos pontos. Mas se eu vou para o campo da tutela provisória, seja ela de evidência ou antecipada, é uma ideia de probabilidade. Já a tutela cautelar, eu diria o seguinte, ela pode ser fundada na probabilidade ou na verossimilhança, porque pode ser uma afirmação do autor dada a urgência urgentíssima em a possibilidade de realmente comprometer o resultado útil do processo. O juiz tem que dar uma medida imediata, mas sempre, em toda e qualquer tutela provisória, nós estamos falando ou de cognição sumária, as mais das vezes cognição sumária, ou cognição superficial. Acho que vale esse aprofundamento aí,
e essa indicação de temas. Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, já faz muitos anos, muitos anos, eu tentei analisar as matérias que eram possíveis de alegação nos embargos à execução de título judicial. E fazendo uma transposição para hoje, nós estamos pensando na impugnação ao cumprimento de sentença e, evidentemente, que há uma limitação no plano horizontal. Já escrevi bastante também no CPC de 2015 em comentários específicos a esse artigo 525, aqui nem me lembro, são tantos os códigos que eu já participei que eu já não lembro nem que código foi. Pode ser o código do Eduardo Arruda Alvim, que eu comentei, certamente foi do Eduardo Arruda Alvim, mas devo ter comentado também em outros códigos também, esses dispositivos. Mas vale aqui essa dica. Mas vamos avançar um pouquinho, né, nessas classificações, não é? E a próxima classificação é essa. Quais seriam as classificações da prova quanto ao sujeito ou causa? Então, vamos lá, Marcos. Marco, o que você acha? Essa aqui, quanto ao sujeito ou causa, diferentemente das outras, que passam um pouco pela forma como o raciocínio, né, e o impacto que essa prova, ou o caminho que se deve fazer da prova até o fato, nesse aqui ela fala propriamente, e aí talvez mais diretamente, sobre o que recai a prova, né? Então, quando a gente fala no primeiro caso, na primeira hipótese aqui, com uma prova real, é aquela prova que emerge diretamente dos fatos. Então, no momento que eu tenho vestígios materiais, né, restos, ou alguma, pensando aqui, saindo um pouco do processo civil, no criminal, a arma do crime ou algo do tipo, eu teria uma prova... Exame de DNA. Exame de DNA, exatamente. Ou mesmo, para ir para uma parte um pouco mais contratual, aqui o próprio contrato mesmo, né? O contrato, ele é uma prova real, é uma prova concreta ali, que diz respeito a objetos, que comprova a existência de uma relação jurídica, negocial, ali, firmada entre as partes. Interessante você falar de contrato, porque o contrato prova a pactuação. Fatos anteriores ao contrato, por exemplo, responsabilidade extracontratual, por exemplo, fatos que ocorreram antes ao estabelecimento do contrato. Eu estava vendo um caso agora recentemente, então a questão era que uma das partes estava alegando que a outra tinha dado quitação plena, mas a outra não estava alegando um problema de uma questão de responsabilidade civil extracontratual pretérita ao contrato, e não houve essa exclusão absoluta de responsabilidade. E mais ainda, esses atos atingiram terceiros que não integraram, evidentemente, esse acordo, esse negócio jurídico. Então, é interessante a gente falar disso, não é? Porque Sim, também tem repercussões no contrato, mas quando a gente pensa no contrato, a gente pensa naquilo que está pactuado. Essa delimitação é muito importante, né? Entender qual o fato, ou qual a alegação, para ser um pouco mais técnico, qual a alegação provada pelo aquele elemento de prova trazido aos autos, né? No caso, como o professor colocou, realmente o contrato é exatamente isso. A gente não está... Interessante que um ônus precedente ao ônus da prova é o ônus de alegar, não é? Tem que alegar. Se não alegou, como é que o juiz vai, como é que nós vamos ter pontos controvertidos? Então, o ônus de alegar é fundamental para chegarmos ao ônus da prova. E vamos ver aqui a questão da prova pessoal, né? Em relação ao sujeito à causa. É a que decorre do conhecimento de alguém em razão do tema probando. É aquilo que eu já havia falado da confissão obtida no depoimento pessoal, do testemunho, e aí vai depender do valor do testemunho. Às vezes a testemunha estava no local dos fatos, presenciou os fatos. Às vezes ela ouviu dizer, é bem diferente, mas não deixa de ser uma classificação da prova quanto ao sujeito ou causa pessoal. Eu acho que aí vale essa diferença. A real é aquela que emerge de um determinado fato ali concreto. Dá para ver, ou por meio de um levantamento
técnico ou mesmo a partir de um exame com os próprios olhos, como ocorre na filmagem, né, em certas situações de fotografia. Se bem que hoje, né, Marco, essas distorções aí podem ocorrer, fazem milagre aí nessas alterações de vídeos, né? A Sim. gente vê que os vídeos podem ser alterados, deturpados, e acho que a gente vai tocar mais para frente num tema extremamente atual, que é o das fake news, não é? Que é um problema seríssimo e que é objeto de projetos de lei. Tem um projeto de lei que está mais avançado aí, mas nós vamos tocar nesse aspecto. E aqui, caminhando ainda quanto à forma, não é? Como é que nós poderíamos classificar as provas quanto à forma? Então, vamos lá. Então, testemunhal, documental e material. É a maneira como a prova se revela no processo. Como é que nós vamos examinar essa prova no processo, não é, Marco? Então, se eu penso na prova testemunhal, é a expressão da afirmação de uma pessoa, independente de ser testemunho ou depoimento pessoal. Então, digamos, essa uma prova testemunhal lato sensu, né? Decorre da afirmação de uma pessoa, que pode se dar por meio da prova testemunhal ou pelo depoimento pessoal, que tem vistas à obtenção da confissão. Então, isso é interessante aqui, a gente estabelecer bem essa diferença para não ter confusão, que nós estamos falando aqui de uma classificação de caráter geral em relação a uma bifurcação da prova testemunhal e do depoimento pessoal. Então, a gente está sempre trabalhando aqui com afirmações. No fim do dia, é isso. São as afirmações feitas por uma pessoa. E essas afirmações somente podem ocorrer na prova testemunhal ou no depoimento pessoal. Agora, o documental é o elemento que condensará graficamente a manifestação de um pensamento, por exemplo, um contrato. Agora, a prova documental hoje é algo extremamente complexo, né, Marco? Quando a gente pensa, por exemplo, num pendrive, né? Ou, às vezes, né, nós recebemos, assim, em algumas situações, principalmente em arbitragem, nós recebemos um link de acesso às provas. É uma loucura, né? Uma quantidade tremenda de provas que precisam ser examinadas. E acho que isso é um grande drama hoje em dia, não é, Marco? Do exame de uma quantidade infinita de prova documental. Às vezes demanda assim semanas, meses para se examinar uma quantidade imensa de prova documental. Então, quando vocês pensam, por exemplo, no processo penal, né, principalmente quando temos essas operações, quando são apreendidos computadores, pensem no exame que deve ser feito. Hoje, há programas que vão em palavras-chave e conseguem detectar mais facilmente certos conteúdos relevantes para um processo penal. No processo civil, isso também é relevante, não é? Às vezes a gente vai ver o que está no contrato é uma coisa, mas a execução do contrato demanda o exame de uma prova detalhada, troca de e-mails, não é? Quem descumpriu, não é? Então, é aquilo que a gente sempre chama de claim, não é? Fez o claim direito, quer dizer, como é que foi a execução do contrato? Você reclamou na hora certa ali, não entregou, ou você deixou passar, não é? Então, ou disse que era atribuição da pessoa escolher o determinado material, né, como ficou provado. Então, hoje, eu costumo brincar que não basta ser engenheiro, você tem que ser um engenheiro e também um advogado, né? Você tem que tomar cuidado ali para fazer aquilo que a gente chama de maneira sumária no claim, que não deixa de ser um procedimento para demonstração de que uma das partes não executou, não
realizou a performance tal como prevista contratualmente. E isso é uma prova que é preciso ser feita de maneira muito cuidadosa. Daí a razão pela qual tem que se fazer também a prova na execução do contrato, né, Marco? Isso é interessante falar, né? Sim, sim. E E um falar ponto, também... um ponto interessante aqui sobre prova documental, acho que como o professor já colocou, mas só para fazer esse destaque, o conceito de prova documental, ele mudou. Não é que ele mudou, mas ele passa a ser mais abrangente com o tempo. Prova documental, como a gente coloca, é aquilo que documenta e que deixa registrado algo. Mas isso, se no início, se alguns anos atrás, estava limitado a textos, né, a cadernos escritos, e aí depois digitados, e depois, posteriormente, arquivos de computador que convertiam isso em texto, também será prova documental arquivos de filmagem, também é prova documental tabelas de números, de controle de fluxo de caixa, e, eventualmente, até alguns arquivos que podem demandar, como o professor colocou que não basta ser engenheiro, tem que ser advogado, também talvez hoje não basta ser advogado, você tem que ter algum conhecimento específico ali em tecnologia, porque, por muitas vezes, essa prova ela virá por meio de um arquivo que tem uma determinada natureza, que vai ser aberto por um certo programa específico, e esses arquivos precisarão ser analisados também. Tudo isso, embora um arquivo de computador sequer é tangível, e tudo isso é uma prova documental, porque é um mecanismo de registro de uma manifestação das partes, de um evento ocorrido, que será trazido aos autos, e aí ele pode ser convertido ou não para sua forma escrita, né? Mas a gente, especialmente no processo eletrônico de hoje, que esse é um grande aspecto importante também, não há mais, em muitos casos, a necessidade de você converter a prova que se dá por outros meios documentados para um texto escrito, corrido. Né? O professor deve ter tido a oportunidade várias vezes aí de juntar, como ele colocou, o link para uma série de arquivos, ou mesmo o link para um vídeo, uma reportagem que passou. Hoje a gente consegue arquivar esses documentos na nuvem, arquivar em outras formas de armazenamento de informação e compartilhar com o juiz para que ele tenha acesso, eventualmente, ao documento na sua forma in natura, né? Que ele possa acessar esse documento através de um sistema de leitura desses fluxos de caixa, ou mesmo de um sistema de acesso, né, de leitura desses vídeos, imagens, áudios. Tudo isso vai entrar dentro dessa conceituação, aí, dentro dessa concepção de prova documental. E aí vale a gente tentar, né, aqui definir o que é prova documental. E a prova documental é todo e qualquer suporte fático que contenha essa manifestação de pensamento ou de manifestação de ideias. Né? Então, toda vez quando nós pensamos num suporte fático, então os documentos estão na nuvem, não é? Eu não consigo materializar, não é como uma prova do documental, não é, que eu vejo aqui e consigo pegar com as mãos, não é? Então é algo bem diferente, porque aqui temos a ideia de um suporte fático que pode ser imaterial, né? Então não pode ser tocado, ele está lá na nuvem e há acesso. Então é um suporte que não deixa de ser fático, voltada à contextualização de um pensamento, de um fato. Não é? Então, eu acho que vale a pena a gente tentar aqui traduzir essa ideia do que vem a ser uma prova documental no século XXI. Não é? E, finalmente, quanto à forma, ela pode ser material. E aí que simboliza qualquer elemento que corporifica a demonstração do fato. E aqui o exame pericial, quer dizer, foi lá no local dos fatos, ou examinou a pessoa, e aí essa prova é uma prova, embora pericial, é uma prova direta, não é? Porque o que será examinado é justamente um determinado objeto ou uma pessoa voltado esse exame à demonstração de certo fato. E aí
nós temos que pensar aqui, né, Marco, a partir dessas classificações, nós temos que avançar um pouco no tema, mas é certo que nós temos que pensar no que como poderíamos conceituar o que vem a ser objeto da prova. Então, avançando nesse tema e saindo das classificações das provas, como é que nós poderíamos definir o que é o objeto da prova? Então, segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, o objeto da prova é o conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para o julgamento a serem feitos no processo. E é importante destacar que fazem parte do objeto da prova as alegações relativas aos fatos, e não os fatos em si. Então, vale a pena a gente debater aqui a respeito desse tema, uma vez que sempre que pensamos em objeto da prova, a gente tem que pensar em alegações e alegações controvertidas, porque se forem alegações não controvertidas, pode haver uma presunção de veracidade. Evidentemente que fatos impossíveis de acontecerem não serão levados em consideração, mas o objeto da prova sempre deverá incidir sobre as alegações controvertidas das partes, e aí sempre em relação a fatos relevantes. Os fatos relevantes são aqueles fatos importantes para o julgamento dos pedidos deduzidos pelos demandantes ou pelo demandante. Então, a relevância está voltada àquilo que o juiz tem que julgar, a delimitação do julgamento do juiz ou do árbitro. Então, se eu tenho alegações controvertidas, essas alegações controvertidas podem ou não ser importantes no processo. Às vezes pode ter uma lavação de roupa suja, né? Que não tem nada a ver com o processo. É muito comum, aliás, isso acontecer, uma lavação de roupa suja entre as partes, com um emocional muito alto, em diferentes situações, e aí, evidentemente, que não se está levando em consideração fatos relevantes para decidir os pedidos deduzidos pelo demandante em sua petição inicial ou pelo demandado se efetivar um pedido reconvencional, e se assim o fizer, nós temos nesse ponto a formulação de uma verdadeira demanda. O réu reconvinte não deixa de ser um demandante e acaba apresentando uma causa de pedir, formulando um pedido, e que deverá ser decidido pelo juiz, porque vedado non liquid. Então, se presentes os pressupostos de admissibilidade ao julgamento do mérito, evidentemente que aqui deverão ser apreciados todos os pedidos assim deduzidos pelo demandante. E é claro que as alegações incidem sobre fatos. Então, ele tem que saber, a controvérsia diz respeito à ocorrência ou não de um fato. Não pode ser outra coisa além disso, não é, Marco? Nós estamos pensando, o fato ocorreu ou não? Então, a parte alegou, cumpriu com o ônus de alegar? Ok. Essas alegações se referem a fatos? Ok. Esses fatos são relevantes para o julgamento dos pedidos deduzidos pelas partes ou pelo autor somente? Sim, ok. E aí nós vamos ter a possibilidade de incidência do objeto da prova. Não é? Aqueles chamados pontos controvertidos. Por isso que é importante, não é? A gente está chegando a essa, digamos, evolução. Eu diria que é uma evolução até de caráter cultural, de começar a ter essa preocupação em delimitar o objeto da prova a partir da fixação de questões relevantes para o processo, ou seja, de fatos controvertidos relevantes para a decisão que deve naturalmente incidir sobre os pedidos deduzidos. E essa apreciação dos pedidos deduzidos nada mais é
que o objeto do processo. Não sei se vale a pena falar do objeto do processo, mas também tem um artigo do professor Dinamarca muito interessante sobre esse tema, não é? Assim como doutrina internacional e clássica sobre o tema. Parece que o interessante, como o professor colocou muito bem, existe uma necessidade de se compreender o que se compõe, e por isso a relevância, por isso o destaque a esse tema, né, do objeto da prova. Existe uma necessidade de se compreender o que de fato deve ser objeto da prova e o momento oportuno para que isso ocorra, e aí em um processo, a gente vai ter ali no processo completo, imaginando um processo que passará necessariamente por uma fase de instrução. Posteriormente, a gente tem ali o momento do saneador, né? O momento em que o juiz deve, junto com as partes, que é essa a sugestão ali, a indicação ideal que o código dá, o juiz deverá, junto com as partes, construir e delimitar quais são, de fato, os objetos controvertidos. Os pontos controvertidos... Interessante esse processo de construção, né? Que merece até um aprimoramento por parte dos advogados de ter essa possibilidade, e acho que aprimoramento, e não só um aprimoramento jurídico, mas também de postura no processo, de fazer eventualmente um saneamento compartilhado, de fixar conjuntamente os pontos controvertidos, delimitar precisamente o objeto da prova, não é? Então, isso é algo muito importante e que acaba tendo uma repercussão tremenda no processo. Às vezes o juiz tem essa capacidade, digamos, extraordinária de conseguir aprender qual é o cerne da controvérsia, quais são os pontos controvertidos, quais são as questões relevantes. Mas, às vezes, no mais das vezes, não é, principalmente se pensarmos no julgador estatal, no juiz estatal, ele está, em muitos casos, enxugando gelo, não é, com a quantidade de trabalho. E aí fica difícil delimitar o objeto da prova. Por isso que seria ideal, vamos dizer, num campo civilizatório superior, que as partes delimitassem os pontos controvertidos e o objeto da prova, chegando para o juiz com o material pronto, dizendo, olha, esses são os pontos controvertidos, porque com esses pontos poderão ser julgados procedentes ou improcedentes os pedidos, e mais ainda, a prova necessária à elucidação desses pontos controvertidos é essa, ou as provas necessárias à elucidação desses pontos. Mas mais das vezes, não é, Marco, a gente vê que vale aquela máxima de José Carlos Barbosa Moreira, de que num processo somente um dos sujeitos parciais está interessado em que o processo ande, não é? Então, é muito comum, isso não é uma regra absoluta, naturalmente, pode acontecer de as duas partes estarem empenhadas no julgamento de mérito, mas o que se verifica é que, muitas vezes, uma das partes não está empenhada no julgamento de mérito e trabalha com o tempo inimigo, né, para usar a expressão carnelutiana, o tempo inimigo, para justamente conseguir algumas vantagens econômicas. Então, muitas vezes a outra parte não facilita, não ajuda na delimitação dos fatos, dos pontos controvertidos. E aí caberá uma das partes, normalmente, evidentemente, novamente vale a pena frisar aqui que isso não é uma regra geral. O que eu posso dizer é que, numa análise quantitativa da minha vida como advogado, normalmente é o demandante que tem interesse no julgamento de mérito, normalmente é ele que tem que ter esse cuidado de delimitar, de fixar os pontos controvertidos de forma muito clara ao juiz, a fim de permitir o desenvolvimento da atividade probatória. Ou seja, muitas vezes cabe ao autor estabelecer qual será o objeto da prova, né? Não sei se você sente isso também, né, Marco?
na sua experiência como assessor já em tribunal e como advogado agora, qual a sua impressão que você tem sobre esse aspecto que eu acabei de mencionar a respeito do empenho das partes na demonstração, na elucidação dos pontos controvertidos? Acho que isso também tem muita relação, concordo plenamente, isso tem muita relação também com o tema que será abordado em outros encontros, mas tem muita relação também com a distribuição do ônus da prova, né? O autor sabe que ele deve buscar a delimitação adequada dos pontos controvertidos para que aqueles fatos por ele alegados e que tenham sido controvertidos pela parte contrária, possam se restar provados. Se ele não tiver prova desses fatos, e se não, o juiz não se convencer disso, ele que sairá prejudicado, ele que terá improcedência em desfavor, né? Os fatos constitutivos do seu direito. Portanto, de fato, parece haver, sim, na maioria dos casos, uma postura muito mais proativa da parte autora, e aí certamente essas buscas por fixação de pontos controvertidos de maneira dialogada entre partes e juiz, isso certamente se espera que tenha uma postura mais ativa, ou pelo menos se enxerga na prática isso por parte da parte autora, do que propriamente pelo réu. Né? Muitas vezes, em algum caso, o réu vai ter interesse ali na improcedência para que ele tenha uma declaração, né, com relação ao direito do autor. Se a gente falar especialmente em ações de natureza dúplice, também haveria essa característica de alterações declaratórias, por exemplo, mas certamente predomina aí a iniciativa do autor nesse processo, né, de delimitação dos fatos controvertidos e das provas que precisam ser produzidas no processo. Interessante, né, Marco? Quando a gente pensa nisso, em delimitação do objeto da prova, e falamos da atividade do autor, o autor já constrói a sua petição inicial pensando nos fatos que vai alegar e que provas ele já tem para provar aqueles fatos. Mas quando eu estou citando aqui o exemplo do saneamento compartilhado, que está previsto no CPC, nós estamos pensando no dever de cooperação entre as partes, que eu acho que faz parte de uma evolução até civilizatória dos litigantes no processo civil. E aqui vale lembrar o artigo 6º, não é? Na parte geral do Código de Processo Civil, que o CPC de 2015 andou muito bem ao construir uma parte geral. O CPC de 73 não tinha uma parte geral, e nesta parte geral temos o artigo 6º, que dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, veja, se a gente destrinchar esse dispositivo, nós vamos ver, primeiro, um dever de cooperação, não é? Entre as partes, que deve ser observado por todos os litigantes. Verificamos também a necessidade de uma prestação jurisdicional em tempo razoável, fazendo essa promessa no campo infraconstitucional da promessa constitucional constante do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que dispõe justamente sobre o processo sem dilações indevidas e a prestação jurisdicional em tempo razoável. E depois fala aqui esse dispositivo também da decisão de mérito, que é também uma ideia muito forte no CPC de 2015, que é a chamada primazia da sentença de mérito. E, por fim, fala da efetividade, que a decisão deve ser efetiva, vale dizer, ela deve ser apta a produzir os resultados esperados, aquela situação jurídica de vantagem à parte que tem razão. Então, propiciar aquela situação desejada por quem tem razão. Efetividade significa que o judiciário, que os poderes decisórios, que quem tem o poder de emitir uma decisão, emita uma decisão apta a transformar uma dada realidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, Marco, de suscitar aqui e que vale a pena a gente entrar mais a fundo. Agora vamos avançar um pouquinho mais, né, e pensar e caminhar um pouquinho para o nosso tema aqui,
e colocar uma outra questão que vale a pena ser aqui discutida. Então, vamos lá. Considerando que a controvérsia é, como regra, elemento essencial para a delimitação do objeto da prova, em quais situações se considera incontroversas as alegações? Então, vamos ver quais situações que não haverá, vamos dizer, ordinariamente, a necessidade de prova, porque serão consideradas incontroversas as alegações. Então, aí entra aquela ideia das possíveis posturas ou comportamentos do réu que podem tornar incontroversas as alegações. Então, são comportamentos do demandado que geram a incontrovérsia de certas alegações. Primeiro lugar, vale lembrar aqui sempre a revelia, ou seja, a revelia é algo... Aqui ela está explicada no código, interessante, como omissão em oferecer contestação. Então, a revelia é um fenômeno típico do demandado, mas, digamos, que passa por essa ideia central, que é a omissão. A omissão em oferecer, no caso, contestação. Mas pode acontecer que haja omissão por parte do demandante, e aí nós estamos falando de um gênero que atinge tanto o demandante quanto o demandado, que é a chamada contumácia, ou seja, aquele autor que abandona o processo, não dá sequência ao processo, não faz o processo caminhar. E aí, evidentemente, que isso acaba tendo certas repercussões também no processo. Aliás, o abandono é causa de extinção do processo sem resolução do mérito. Mas a revelia é, digamos, uma espécie de contumácia caracterizada pela não contestação, pela não apresentação da contestação no prazo legal. E, evidentemente, que como decorrência natural da não apresentação da contestação, nós temos a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante. É claro que essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não ocorrerá em certas circunstâncias. Se o autor, por exemplo, não fizer prova dos fatos constitutivos do seu direito, então o autor tem que fazer prova daquilo que alegou, porque a primeira pessoa que tem que fazer prova daquilo que alegou é o autor, porque o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Então, se efetivamente o autor não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, em que pese a ocorrência da revelia, nem por isso serão considerados incontroversos os fatos alegados pelo demandante e deverão ser feitas as provas pertinentes. Então, vamos imaginar, contestou fora do prazo, mas apresentou alegações que demonstram que o demandante não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito. O juiz tem que levar isso em consideração? Sim, tem que levar isso em consideração e tem que determinar que o demandante faça a prova daquilo que alegou. Outras situações, por exemplo, da vida, em que não ocorre esse efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados, que é diferente da revelia. A revelia é a situação jurídica consistente na omissão em oferecer a contestação. Outra coisa é o efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados. Então, outro exemplo que eu poderia dar aqui é naquela situação de direitos indisponíveis. Não há indisponibilidade das partes, se está se alegando a questão de alimentos, se estão sendo alegadas questões relevantes de direitos indisponíveis, se estamos aqui a litigar
a respeito da interdição de uma pessoa, então nós estamos aqui diante de direitos indisponíveis, e no caso da interdição, isso atinge a própria personalidade da pessoa. Então é evidente que aqui não haverá esse efeito da revelia. Então, nesses casos em que tem aqui essa discussão em torno de direitos que não comportam transação, são indisponíveis. Outra situação que eu poderia lembrar, não é, Marco, é aquela questão, se a questão for jurídica, não é? E se a questão for unicamente jurídica, o juiz tem que aplicar o direito ao caso concreto, verificar se o autor fez prova do fato constitutivo, mas, primordialmente, interpretar o direito. Porque, às vezes, aquele efeito jurídico desejado não é ditado pelo ordenamento. Pelo contrário, o ordenamento fala exatamente o contrário. E aí não há de se falar em presunção de veracidade, porque não estamos falando de fatos, nós estamos falando de consequências jurídicas. Por isso que, quando nós estudamos defesa, não é, contestação, nós falamos, olha, a defesa pode ser processual, a contestação pode ser processual, a contestação pode ser material e o demandado pode simplesmente negar a ocorrência dos fatos alegados pelo autor, e aí continua sendo o ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ou pode alegar simplesmente que as consequências jurídicas pretendidas pelo autor não são aquelas, de acordo com o ordenamento jurídico. Agora, fica essa problemática, essa questão. E no caso da revelia? Bom, no caso da revelia, o juiz tem que aplicar o direito ao caso concreto. Então, nós só podemos pensar em efeito da revelia, é óbvio, em relação a fatos. Né? Então, é evidente que aqui nós sempre vamos ter que lembrar de fatos. E é claro que temos a defesa substancial indireta, que pressupõe a demonstração dos fatos constitutivos do autor e a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos aptos a atingir aqueles direitos decorrentes que constituem fatos constitutivos do autor. Então, é evidente que a gente tem que ler a revelia, né, e a incontrovérsia das alegações com grano salis, né, Marco? Tem que olhar aí com cuidado e verificar, bom, aqui realmente ocorre ou não ocorre o efeito da revelia, ou o principal efeito da revelia, para quem entende que existem outros, seria justamente essa presunção de veracidade dos fatos alegados. E aí nós temos um outro exemplo aqui também ditado, que é a contestação sem impugnação específica de todos os fatos alegados. É interessante que quando a gente pensa numa petição inicial inepta do demandante, aquela petição inicial que não apresenta todos os fatos, por exemplo, ela é inepta por falta de causa de pedir, remota, porque não foram apresentados fatos. Aqui eu estou pensando do ponto de vista do demandado, né? Que o réu foi, digamos, inerte em relação ao seu ônus de impugnar todos os fatos alegados pelo demandante. Evidente que, se não contestou aqueles fatos, parte dos fatos alegados, é claro que aí haverá presunção de veracidade desses fatos, com todas aquelas observações que fiz anteriormente a respeito da presunção de veracidade desses fatos. Então, aqui nós estamos diante de uma contestação parcial, né, que impugna parcialmente os fatos alegados pelo demandante, e evidentemente que, em relação a fatos não impugnados, eles se tornam incontroversos. E outro exemplo, finalmente, é a confissão, que decorre do artigo 374, inciso 2, que vai acontecer no caso do depoimento pessoal. Interessante dizer que a confissão é o reconhecimento de fatos desfavoráveis.
E o reconhecimento de fatos favoráveis pode acontecer tanto em relação ao demandante quanto em relação ao demandado. Por isso que não é à toa que o demandado também pode requerer como produção de prova o depoimento pessoal do demandante. Então, a confissão também pode se dar em relação ao autor. Mas é claro que, às vezes, pode haver o reconhecimento de fatos desfavoráveis, mas a consequência, sem dúvida, é tornar incontroversas as alegações, mas às vezes pode não ter consequência jurídica. O sujeito vai lá, olha, eu fiz, realmente eu assinei esse contrato, fiz tudo direitinho, só que se operou a prescrição. Então, aquela situação, né, bem inusitada, digamos assim, aparentemente, mas que ocorrem, quantos e quantos casos ocorrem prescrição, né? E a delimitação jurídica da prescrição é algo muito complexo, né? Veja a discussão da prescrição em matéria de improbidade, né? Então, isso também trouxe uma série de discussões a respeito, muito interessantes. O que você acha, Marco? O que você acha a respeito desse efeito da revelia? Você acha que o Código o Código de 2015 deu uma abrandada aí na revelia? O que você acha? Você acha que houve alguma mudança significativa na revelia? Eu acho que quando a gente trata disso, e certamente eu acho que um ponto importante, como foi bem destacado o senhor agora há pouco, a gente não tem necessariamente, como se parece a ideia, pelo menos foi a minha concepção, o primeiro momento que eu tive ali contato com essa matéria na faculdade, era que revelia invariavelmente será a procedência da demanda para o autor. Isso não é verdade em absoluto. Uma série de situações, como o professor já destacou algumas ali, haverá a possibilidade de, mesmo réu sendo revel, o autor não lograr êxito na procedência daquela demanda. Então, o que acontece aqui com a revelia, acho que nesse sentido se harmoniza com a lógica toda do código, né, de buscar mesmo o resultado ali adequado, e a ideia de que o processo ele serve a um bem ali, a uma coletividade, não só exclusivamente ao interesse das partes. Tudo isso leva a uma concepção sobre a revelia e sobre o papel desse mecanismo e desse instituto um pouco menos rigoroso, né? Existe, além da possibilidade, e aí a gente pensa, se o réu não ofereceu contestação, curioso até que recentemente o professor Sica postou ou publicou em algum lugar, o que caberia ao réu fazer, né, caso seja revel, caso perca o prazo para contestação. E ali tinha uma série de condutas mostrando ao fim e ao cabo que o código reconhece ainda ao réu revel, aquele, por exemplo, que tem procurador nos autos, a possibilidade de ser intimado das decisões, né? Digamos que ele só perdeu o prazo porque a parte mal instruída inicialmente ou mal informada, não sabia qual prazo tinha para oferecer, mas ela tem ali contribuições para poder fazer no processo, o interesse de eventualmente recorrer de uma decisão. Todos esses atos ali, eles são possíveis de ser praticados mesmo pelo réu revel. A consequência mais drástica é aquela que aí sim não tem muito espaço para se escapar, é que recairá sobre aqueles fatos alegados pelo autor e não controvertidos em razão da revelia uma presunção de veracidade. Presunção essa que pode ser afastada por uma série de outros elementos também como o professor Lucon colocou. Então, me parece que sim, eu acho que essa ideia de que a revelia é o fim do processo para o réu, a gente tem que enxergar isso com olhos diferentes, né? A revelia, na verdade, ela tem uma consequência, ela tem um efeito, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Presunção, não certeza, não se trata de uma presunção absoluta. Então, assim, há uma presunção de veracidade dos fatos, mas uma série de outros atos ainda podem ser praticados pelo réu no processo, e não é uma consequência lógica e necessária da revelia a procedência da demanda para o autor. É interessante que nós estamos falando do objeto da prova, não é? E essa matéria se interrelaciona com a revelia, não é? Que, no fundo, hoje nós estamos falando qual é o objeto da prova, que são os fatos controversos, mas
temos que lembrar a disciplina do artigo 344 do Código, de acordo com a qual, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. E mais ainda, o artigo 345, de acordo com o qual a revelia não produz o efeito mencionado nesse artigo anterior, se houver, por exemplo, pluralidade de réus, se algum deles contestar a ação, partindo da premissa que a contestação beneficia os demais litisconsortes passivos. Ou ainda, se, como eu disse, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Mais ainda, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato. Quer dizer, o sujeito alega que é proprietário e não junta a certidão imobiliária, não é? E deixa passar isso, então ele não se tornará proprietário. Ele tem que fazer essa prova documental. Se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Vejam que interessante. Quer dizer, o sujeito perde o prazo para apresentar a contestação, mas junta a prova. E essa prova gera um estado de incerteza que faz com que haja necessidade de produção de prova, justamente porque se chegou a um estado de incerteza exatamente porque temos pontos controvertidos. Não é? Eu acho que esse é o recado que pode ser dado aqui. E é evidente que aqui vale esse dispositivo, o artigo 346, parágrafo único, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Então, é muito usual o réu perder o prazo, né, e apresentar a contestação, apresentar uma série de documentos, e o juiz deve olhar esses documentos e, a partir daí permitir também que o réu fixe os pontos controvertidos, porque, afinal de contas, aquela prova documental está nos autos e deve ser considerada. A meu ver, deve ser considerada, em que pese o réu ter que apresentar os documentos na contestação. Eu penso que não é um ônus absoluto, eu acho que pode haver aqui a juntada de documentos de maneira superveniente, principalmente nessa busca pela verdade real presente no processo civil moderno. Mas vamos avançar aqui, né, Marco, aqui, caminhando para praticamente o nosso desfecho. Ainda temos algumas questões. É possível que, mesmo não controvertida, a alegação dependa de prova? Vejam aí. Aí tem muito a ver com isso que eu falei, não é? Em algumas situações, a lei exige a prova das alegações, ainda quando sobre essa alegação não recaia qualquer controvérsia. É o que dispõe os artigos 341 e 345, segundo os quais integram o objeto da prova mesmo sem controvérsia. Primeiro, alegações com relação às quais não se admita confissão. Direitos indisponíveis, por exemplo, anulação de casamento, interdição, que eu já mencionei. Segundo, quando faltar instrumento que a lei considerar da substância do ato. Já falei isso também em relação à prova, mas podemos dar outro exemplo, o contrato para venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, no constante do artigo 108 do Código Civil. Não dá, né, para admitir existente o contrato aqui, uma limitação muito clara aqui da lei material, mas que tem reflexos no direito processual. Por isso se diz e se lembra sempre que a prova é um tema transversal. Eu diria que não é nem um instituto bifronte, é um instituto plurifronte, né? Porque atinge várias áreas do conhecimento jurídico. E, finalmente, alegações de fatos inverossímeis ou em contradição com a prova dos autos, que eu também mencionei aqui, né? E aqui vale também a gente avançar, né, sobre alegações que, mesmo controvertidas, independem de provas. E aí tem que lembrar
que o artigo 374 estabelece que não dependem de prova, ainda que controvertidos, os fatos em favor dos quais milita a presunção de existência ou aqueles reputados fatos notórios. E o que são fatos? Aí nós temos 374, e aí a gente pode discutir, não dependem de prova os fatos notórios, primeiro, o inciso 1 do 374, inciso 2, afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, inciso 3, admitidos no processo como incontroversos, 4, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. É interessante a gente discutir aqui o que são fatos notórios, né, Marco? O que a gente pode considerar um fato notório, né? O fato notório pode ter um âmbito regional, né? Por exemplo, um fato notório na cidade de Tanabi, no interior de São Paulo, pode não ser um fato notório aqui em São Paulo, ou lá em Brasília, ou no Recife, né? Então, ou em Vitória, né? Então, nós temos que considerar certos aspectos em relação a fatos notórios, né? Tem que ter esse detalhamento e, evidentemente, tem que haver essa questão que está também voltada até a ideia de raciocínio, regras de experiência, né, Marco? Saber o que é notório, o que não é, né? E aí, isso está no inciso 1 do 374. O 3742, por sua vez, fala de confissão. Confessou, e aí não precisa ter prova, está confessado. Ou, às vezes, a parte fala assim, não é? A confissão ela é obtida por meio do depoimento pessoal, por meio da juntada de um documento assinado pela parte, né? Normalmente pelo demandado. Mas, às vezes, as mais das vezes, certos fatos lançados pelo autor, pelo demandante, são admitidos pelo réu. São fatos incontroversos e, sobre eles, não há necessidade de prova. Agora, tem casos aí em que há presunção legal, milita a presunção legal de existência ou veracidade. E aqui vale a pena a gente traçar aqui o que seria isso, não é, Marco? Que poderíamos pensar em termos do que milita a favor, não é? Então, tem muito a ver com aquilo que eu disse, de que da demonstração da prova, né? Então, não depende de prova a favor de prova dos fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência. Por exemplo, a certidão imobiliária, a presunção legal de que há a propriedade por parte do demandante. Evidentemente que mesmo a presunção legal pode ser excepcionada, por exemplo, se houver duplicidade de registros, vamos imaginar, né? Então, vale a pena falar sobre isso. E para finalizar aqui, vamos terminar a última pergunta, e aí vamos tentar entrar um pouco na ideia de fake news, de que forma a ampla disseminação de informações falsas por meios digitais influencia a identificação da notoriedade do fato. Então, a notoriedade do fato deve ser compreendida como excepcional, é fato, circunstância excepcional. Segundo, a circunstância de o fato encontrar certa publicidade na imprensa não basta para tê-lo como notório, de maneira a dispensar a prova. Necessário que seu conhecimento integre comumente sabido, ao menos em determinado extrato social, por parcela da população a que interesse. Veja, aí a gente entra no tema, não é, muito interessante, e hoje está muito em discussão, não é, Marco, das fake news, não é? Principalmente no direito eleitoral, elas tomaram uma importância muito grande. E a gente chama até eu atribuo a uma expressão, semana passada eu participei de um debate sobre esse tema, e eu chamo de fake news estruturada, porque há um conjunto, há um capital investido na estruturação da fake news. E para justamente ter uma divulgação, às vezes até randômica, não é? Com uma capacidade de dispersão que, às vezes, não adianta você entrar
com direito de resposta, não é? Que às vezes é praticamente ineficaz. Aí eu me lembro da máxima de um autor, do professor, prezado amigo Antônio Carlos Mendes, que escreveu uma tese de doutorado sobre o direito de resposta. E eu perguntei para ele, afinal de contas, professor Mendes, para que serve o direito de resposta? Ele falou, para nada, só serve para eternizar o fato negativo. Estamos vivendo essa discussão entre liberdade de imprensa e a proteção individual. Vejam que como a questão é extremamente delicada, não é? E merece um profundo debate na sociedade. E aí temos o projeto das fake news, e aí precisamos pensar em como será o caminho, se será o caminho reativo ou de censura prévia. Por exemplo, países como a China têm um controle absoluto. Países em que há um comprometimento da democracia, a divulgação não ocorre. Mas, principalmente no Brasil, nós estamos assistindo uma disseminação de notícias absolutamente falsas e que comprometem a integridade de muitas pessoas. E isso deve ser objeto de uma tutela rápida e eficaz, não é? Eu diria que vale muito a remoção do ilícito, não é? Que vale muito isso para o eleitoral e aí também possível a remoção imediata do ilícito. Depois se verifica se é verdadeiro ou falso, mas se permite a divulgação a posteriori, porque a divulgação fica ali marcada na biografia da pessoa, basta jogar o nome da pessoa, está lá para quem quiser olhar, e às vezes aquele fato é falso. Eu não sei o que você pensa a respeito desse tema, Marco. Eu acho muito feliz a expressão fake news estruturada, né? Porque esse precedente, inclusive, que a gente cita no último slide, ele propositalmente é um precedente antigo, porque é um precedente clássico do STJ, do ministro Eduardo Ribeiro, de 91, vejam que é um precedente de quase 30 anos, em que já se discutia ali a questão sobre o que deve ser reputado fato notório ou não. Mas veja que naquela época o problema era a circulação, e até a forma como ele coloca, ela fica bem datada, é a circulação de certa publicidade na imprensa, que era o único mecanismo que a gente tinha de circulação de informações em grande escala. Hoje, o problema que a gente enfrenta, e seja enquanto sociedade, seja dentro do processo para poder trazer isso para cá, para a nossa discussão, seja para enfrentar e entender o que é fato notório, ele é um problema muito mais amplo, porque não se trata só de disseminação de informações via imprensa. Essa disseminação estruturada por meio de publicações pagas e impulsionadas de informações voltadas a atingir determinada pessoa. Essas informações vão ser pulverizadas por inúmeros meios, seja Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp ou qualquer outra rede que a gente tenha a possibilidade aí. Existe um problema muito sério, né? E como o professor coloca, é um dilema grande que a sociedade brasileira agora enfrenta, um debate que tem que ser amplamente realizado, para a gente identificar se, enquanto sociedade, a gente vai apresentar um mecanismo adequado para o combate, como o professor disse, seja preventivo, seja reativo dessas condutas e dessas posturas, sem violar e sem macular direitos e garantias fundamentais relevantes, como liberdade de expressão. Parece aqui, dando minha opinião, parece que um juízo prévio, um controle, uma censura prévia é algo que não comporta no nosso regime constitucional atual, né? A Constituição de 88 ela traz uma série de garantias fundamentais que impedem a conciliação com esse tipo de provimento. Mas, sem esse tipo de mecanismo, que me parece um mecanismo antidemocrático, como o professor colocou muito bem, só ocorre em países em que há o comprometimento da democracia, sem um mecanismo dessa natureza, o nosso desafio é muito grande, né? E o nosso desafio, para buscar mecanismos de controle e para avaliar, por exemplo, no caso de um processo, como que eu posso reputar. Talvez restariam poucos fatos hoje que eu poderia reputar como notórios, né? Aqueles que, de fato, os exemplos, parece exemplo de livro, né? Mas assim, Pelé era jogador de futebol, e o presidente do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro. E algumas informações dessas que você tem realmente uma convicção, mas é óbvio que não seria um fato controvertido no processo, portanto, não demandaria uma prova naturalmente.
mas parece que aqui realmente a gente tem um problema grave, né, professor? Acho que o senhor participou de debates aí, vai ter uma visão melhor sobre isso. Vale fazer referência, né, para não é objeto dessa aula, mas vale fazer a referência ao artigo 12 do PL 2360 de 2020, que diz o seguinte: os provedores de aplicação devem fornecer um mecanismo acessível e em destaque, disponível por no mínimo 3 meses após a decisão, para que o usuário criador ou compartilhador do conteúdo, bem como o usuário autor de eventual denúncia, possa recorrer da decisão. Veja, então, tem a questão aí de fazer aí um levantamento e tentar tirar e fazer uma autorregulação. Eu costumo dizer, e gosto muito da expressão do professor Juliano Maranhão, que é do Departamento de Filosofia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que ele diz o seguinte: há necessidade de uma autorregulação regulada. Então, temos que fazer essa regulação, mas, no limite, o controle sempre poderá ser feito pela via jurisdicional, pelo Estado, não é? Pelos juízes. Então, isso também é importante. E fora também outro tema que não tem a ver com a prova, mas vale dizer aqui também, vale lembrar, que é a questão da competência internacional, né? Às vezes o provedor está no exterior, como é que faz? Vai bloquear aqui no Brasil, mas fora as notícias estão correndo. Então, às vezes é melhor ter uma liberdade total, mas ter esse cuidado em relação às fake news estruturadas, que podem gerar graves prejuízos para a democracia. É esse o problema central que nós temos que ficar sempre atentos, não é? Mas eu quero agradecer ao Marco Rangel a participação de mais uma vez nessa aula, não é? Muito obrigado, agradeço, Marco. Quero desejar sempre aos nossos ouvintes bons estudos, não é isso? Então, no fundo, o que nós estamos desejando é que todos se aprofundem nos temas que hoje foram debatidos. Muito obrigado. Obrigado.